Olá, prof. Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai apresentar nosso seminário de microbiologia ambiental, que é sobre as técnicas de espectrometria de massa, MAL de TOF. O meu grupo sou eu, Cauane, o meu amigo Gustavo e meu amigo Máteo. Primeiramente, a gente se baseou em um artigo para fazer o nosso seminário, e esse artigo é Metabolômica baseada em espectrometria de massa e investigação microbiana. Então, as primeiras descobertas sobre o microbioma humano revelaram que pessoas saudáveis abrigam diferentes grupos de micro-organismos e que esses grupos variam em diferentes partes do corpo. Os seres humanos têm mais células microbianas do que células humanas, cerca de 1,3 vezes mais. E perturbações no microbioma podem afetar a saúde. Isso também é verdade para animais, insetos, plantas, ambientes terrestres, aquáticos e construídos. A pesquisa do microbioma geralmente começa com a identificação de organismos e genes usando sequenciamento de DNA ou RNA. Esses métodos ajudam a entender a composição das comunidades microbianas. Atualmente, há um foco crescente em compreender como os ambientes químicos influenciam os micro-organismos e como as moléculas produzidas por micro-organismos afetam os ecossistemas. Embora o sequenciamento revele os micro-organismos presentes e suas capacidades metabólicas, a análise metabolômica direta revela a função do sistema. O metaboloma é uma representação próxima do comportamento das células em resposta a estímulos. A espectrometria de massa é frequentemente usada para analisar moléculas metabólicas, graças à sua sensibilidade para detectar várias moléculas complexas em amostras biológicas. A análise de dados metabolômicos é desafiadora, mas houve avanços recentes em ferramentas para melhorar a interpretação biológica, incluindo a integração com outros tipos de dados ômicos. Pesquisadores que estudam o microbioma estão usando técnicas computacionais para entender melhor os dados de sequenciamento. Eles estão introduzindo ideias de ecologia, como diversidade e outros termos técnicos. A análise de dados de microbioma e espectrometria de massa está começando a se unir para entender como o microbioma funciona em nível molecular. Muitas vezes, diferentes métodos de análise se complementam em vez de competir. Esta revisão, então, explora todos os detalhes, mas serve como um guia para quem está entrando no campo da análise de dados de microbioma. A anotação de metabólitos e a conexão entre micro-organismos e características são áreas importantes. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre las bases de la espectrometría de masas. La espectrometría de masas, también conocidas por sus siglas en inglés como MS, es una técnica analítica empleada para medir moléculas con un enfoque metabolómico en moléculas pequeñas detectadas como iones. En este enfoque dirigido de la MS aumenta la sensibilidad a las moléculas específicas, mientras que el enfoque no dirigido permite el descubrimiento con un análisis de datos más complejo, siendo este el caso más abordado por la metabolómica. Esto ocurre a través de la espectrometría de masas en tándem, o sea, es una técnica que involucra dos pasos de análisis secuenciales de masas. En el primer paso, también conocido como paso MS1, las moléculas se ionizan y se miden sus masas. En el segundo paso, conocido como MSMS, los iones resultantes del primer paso son seleccionados y colisionados con un gas inerte. Esta colisión rompe las moléculas en pedazos más pequeños llamados iones de fragmentación o también conocidos como productos de fragmentación. Estos iones de fragmentación se analizan en un segundo espectrómetro de masas, lo que proporciona información sobre la estructura de la molécula original. El espectro de fragmentación resultante es la medida de la relación carga-masa de las piezas rotas de la molécula de iones, lo que es equivalente a lo que sería una lectura de secuencia corta. Un ejemplo de esto podría ser una secuencia de aproximadamente de 10 a 20 nucleótidos de longitud, por ejemplo.
Como las muestras microbianas son complejas, a menudo es necesario separar las moléculas antes de introducir las muestras en el espectrómetro de masas, por lo que se utilizan técnicas cromatográficas. Esto abre una gran cantidad de formas diferentes de producir iones y medir moléculas microbianas mediante espectrometría de masas. Como ya sabemos, la espectrometría se ha utilizado para detectar o incluso cuantificar metabolitos de diferentes tipos de muestras, desde sólidos hasta líquidos volátiles liberados por el microbioma. Por ejemplo, una estrategia importante para la biotipificación, que actualmente se utiliza en clínicas para la identificación microbiana de microorganismos cultivados. Esto se logra principalmente perfilando la abundancia de proteínas ribosómicas de las colonias bacterianas por desorción. ¿Pero qué es la desorción? Bueno, básicamente es el proceso de liberación de moléculas de una superficie, a menudo utilizando espectrometría de masas para ionizar las muestras. Los datos resultantes se comparan con una biblioteca de patrones obtenidos de microorganismos clínicamente relevantes, bien caracterizados para identificar el taxón del cultivo clínico. Una estrategia de biotipificación se adaptó a un entorno de investigación para realizar la quimiotipificación de microorganismos ambientales mediante la recopilación de datos en una banda de datos donde se detectan los metabolitos. Este rango de masas contiene muchos metabolitos y péptidos especializados que permiten la quimiotipificación de cepas. Para desentrañar la complejidad de las interacciones en los microbiomas es la notación de metabolitos detectables. En los últimos años se han desarrollado muchos algoritmos y herramientas computacionales nuevos para mejorar este paso en la metabolómica basada en espectrometría de masas. La técnica de espectrometría en tándem se utiliza a menudo porque proporciona más información estructural. La siguiente diapositiva presenta algunas herramientas computacionales que pueden ayudar en la notación de metabolitos cuando los estándares químicos no están disponibles. El artículo enumera 3 herramientas, pero debido al momento del seminario solo se discutirá una. Aunque estas herramientas aceleran el proceso y pueden guiar la notación, los resultados deben interpretarse con cautela, ya que involucran datos estadísticos, no datos fácticos sobre los análisis. A busca em bibliotecas espectrais é o método mais comum usado para a anotação de compostos conhecidos. Um espectro experimental é uma representação das características de uma amostra obtida por medições, mostrando como a intensidade de um sinal varia de acordo com uma propriedade específica, tal como a massa na espectrometria de massas. Cada espectro experimental de espectrometria tandem é comparado com espectros de referência de compostos conhecidos armazenados em bibliotecas espectrais, como as bibliotecas Massbank e GNP6-16. Quando os cientistas realizam experimentos da espectrometria de massas para analisar substâncias químicas como moléculas presentes em amostras biológicas, eles frequentemente obtêm muitos sinais ou espectros de espectrometria tandem. No entanto, mesmo quando usam bibliotecas de referência, apenas uma pequena porcentagem desses espectros, geralmente entre 2% a 20%, podem ser identificados e relacionados com substâncias específicas. Para melhorar a identificação e aumentar o número de substâncias que podem ser associadas aos espectros, os cientistas utilizam uma estratégia que avalia a semelhança entre dois espectros, ajudando a identificar padrões estruturais mais complexos e variações nas substâncias. Assim, criam-se as redes moleculares, bem similares ao processo de encontrar sequências genéticas por meio do alinhamento sequencial genômico. Quando os espectros são organizados em uma rede, a estrutura molecular semelhante entre diferentes espectros pode ser verificada. E mesmo que duas substâncias sejam ligeiramente diferentes devido a modificações químicas, o alinhamento espectral pode ajudar a reconhecê-las. Então, da mesma forma como os alinhamentos de sequência permitem a descoberta de mutações, o alinhamento espectral é capaz de possibilitar a análise de dados de cromatografia e tem sido utilizado
para compreender a química de micro-organismos e também de comunidades microbianas. Agora eu vou tentar amarrar todos os conceitos que foram falados nesse seminário, dando uma discussão. Então, muitas investigações de microbiomas têm como objetivo compreender as relações globais das moléculas geradas por micro-organismos. Porém, apenas algumas ferramentas estão disponíveis para esse propósito, e a maioria delas é difícil de entender, exigindo conhecimento de algoritmos complexos e também de conceitos estatísticos. O desafio de identificar padrões em dados de espectrometria não direcionada se dá devido ao grande número de variáveis detectadas nesse processo. Dentro desta problemática, a análise multivariada é usada para descobrir tendências nos dados, envolvendo diversos métodos estatísticos, como análise de agrupamento, análise de coordenadas principais e análise de componentes principais também. Esse desafio dos algoritmos também implica diretamente em estabelecer conexões entre interações químicas e de micro-organismos, tal como as interações puramente químicas ou puramente dos micro-organismos. Porém, alguns métodos podem integrar dados com redes moleculares para poder descobrir, por exemplo, quais metabólitos estão positivamente ou negativamente relacionados a um micro-organismo ou evento específico. E para finalizar, a análise de vias metabólicas também ocorre na metabolômica, para verificar quais vias enriquecem mais um conjunto de metabólitos, ajudando a identificar os processos biológicos que são alterados em resposta a alguma condição. Apresentando as perspectivas futuras. Então, é incrível pensar que existe um ecossistema invisível ao nosso redor, que nos afeta e também é afetado por nós. Usando técnicas de sequenciamento mais rápidas e acessíveis, descobrimos muitas informações sobre essas comunidades microbianas, mas ainda temos muito a aprender. Cada micro-organismo tem genes que podem criar muitas moléculas, mas não sabemos muito sobre o que essas moléculas fazem. Algumas substâncias químicas, como penicilina e outras drogas, têm um grande impacto no microbioma, mas precisamos de um conhecimento mais profundo para controlá-lo de forma previsível. Estudos recentes mostram que a técnica Malthof pode ser utilizada para monitorar a qualidade do ar, da água e do solo em diferentes regiões. Apesar dos desafios e limitações, essa técnica tem um grande potencial em microbiologia ambiental e suas perspectivas futuras são promissoras. Além disso, espera-se que novos desenvolvimentos tecnológicos permitam uma maior sensibilidade e resolução da técnica, tornando-a ainda mais útil para a identificação e caracterização de micro-organismos em amostras ambientais complexas. Para avançar, precisamos entender a química dos micro-organismos individualmente, suas interações com outros micro-organismos e células hospedeiras, e como as substâncias químicas afetam o microbioma. O uso combinado de espectrometria de massa e sequenciamento é valioso e ainda não explorado o suficiente. Não é apenas um laboratório que resolverá esses desafios, mas sim uma comunidade que compartilha conhecimento e colabora em análises sistemáticas e reprodutíveis.